episódio da websérie Made in Brasil 40 anos do etanol, você viu que a crise mundial do petróleo foi o principal motivo que levou o governo a investir em uma alternativa aos combustíveis fósseis. Foi aí que surgiu o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool. Meu pai com o Lamartine fizeram o trabalho técnico inicial, para levar ao governo o subsídio para que pudesse, vamos dizer assim, chancelar uma ação pública do governo. Principalmente o Proálcool foi criado na época que o petróleo estava explodindo de preço, uma crise mundial em termos de petróleo, e eu acho que o governo militar na época teve uma visão estadística muito importante. Naquela época houve realmente um subsídio ao Proálcool, subsídio à produção de etanol, o álcool chamava-se álcool só naquela época lá, mas foi suficiente para dar produtividade, o tempo para a gente atingir a produtividade, para a gente reduzir nossos custos. Bom, a contribuição do Proálcool para o Brasil é enorme, porque ele surgiu no momento em que o Brasil não tinha recursos para as importações de gasolina, que naquele momento faziam, e hoje a contribuição continua sendo muito grande, devido ao fato de evitar importações de gasolina. Todos nós sabemos que o Brasil hoje deveria importar menos e exportar mais para melhorar a balança comercial. O etanol contribui de uma maneira muito importante nesse aspecto. E no aspecto ambiental, seria impossível a gente ter uma vida adequada nas grandes cidades sem a utilização do etanol. O programa deu tão certo que em poucos anos os brasileiros consumiam mais etanol do que gasolina. A consequência disso, o governo conseguiu diminuir a importação do petróleo e economizou usando o biocombustível. 2,41 bilhões de barris de gasolina, o que é muito importante para um país que tem reservas de petróleo que, dependendo do critério utilizado, variam de 13,1 a 16,6 bilhões de barris. Então, incluindo o pré-sal. Então, imagine alguém que tem na conta de poupança 13 a 16 bilhões de barris de petróleo e que conseguiu, com o etanol, economizar 2,41. É muito relevante e o impacto econômico disso é uma economia de 381 bilhões de dólares, o que é mais do que toda a reserva de divisas do Brasil hoje. Mas a vantagem do Proálcool não parou por aí. Para produzir mais, 50 novas destilarias foram criadas, gerando empregos e desenvolvimento para o interior do país. É um setor que tem uma interiorização enorme, que está presente em mais de 1000 municípios. Então ele é realmente importante do ponto de vista de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, de abastecimento de combustível e o seu principal atributo, contribuição para o meio ambiente ao reduzir emissão de gás carbônico. O programa Proálcool foi um sucesso para o país, de todos os pontos de vista. Nós criamos uma alternativa de emprego e renda, interiorizamos o desenvolvimento, tivemos um bom resultado para a balança comercial, permitimos que o setor sucroenergético pudesse crescer em algumas economias que eram pobres à época, que se destacaram depois com o passar do tempo. É o caso hoje do Mato Grosso do Sul, é o caso hoje do próprio estado de Goiás. Como o setor necessita de mão de obra especializada, os colaboradores das novas unidades tiveram que receber capacitação. Esse foi um dos motivos da criação da UDOP, a União dos Produtores de Bioenergia, sediada em Araçatuba, interior de São Paulo. Ao longo de 30 anos de fundação, a entidade já formou mais de 100 mil trabalhadores em diversas áreas do setor. A gente percebeu que, com a criação das novas destilarias, profissionais recém-formados estavam sendo absorvidos pelo setor. Profissionais que tinham conteúdo acadêmico muito grande, mas prática praticamente nenhuma. E precisavam ser capacitados. Então, naquela época, na década de 80, início de 82, 83, o Planalçúcar criou uma série de cursos para capacitar esses profissionais. A UDOP, com a fundação dela em 85, ela absorveu esse trabalho feito pelo Planalçúcar e ela passou a gerenciar esse trabalho de capacitação de mão de obra. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer cursos para gerentes agrícolas, para gerentes industriais, cursos de 360 horas naquela época. Já era um mini MBA que nós criamos naquela época. Então,
foi uma oportunidade muito grande de nós treinarmos esse pessoal e o crescimento da região em termos de tecnologia foi muito bom em função desse treinamento desses profissionais, tanto na área agrícola, como na área industrial, como na área administrativa e financeira. As consequências positivas do Proálcool para o país vão além dos benefícios econômicos. O meio ambiente e a saúde da população também foram beneficiados pela produção de etanol. O consumo do biocombustível no lugar da gasolina proporcionou uma queda na emissão de gases de efeito estufa. O etanol é um combustível que no seu ciclo de vida permite uma redução de aproximadamente 90% da emissão de gases de efeito estufa, sendo o gás carbônico, CO2, o principal desses gases, né? A Única tem uma estimativa que vem fazendo já há vários anos de que o uso do etanol nos veículos flex, desde 2003 até a data de hoje, já evitou a emissão de cerca de 270 milhões de toneladas de CO2. Um estudo de médicos e especialistas da USP, a Universidade de São Paulo, concluiu que o uso do etanol combustível nas 8 principais regiões metropolitanas do Brasil tem sido responsável pela redução de quase 1.400 mortes e mais de 9.000 internações anuais ocasionadas por problemas respiratórios e cardiovasculares, associados somente ao uso de combustíveis fósseis. Trata-se de uma economia de 430 milhões de reais por ano para o sistema de saúde pública e privada. O etanol, eu acho que no começo o seu uso levantou polêmicas, houve inclusive várias discussões sobre os benefícios ambientais do etanol, mas estudos feitos não somente aqui no Brasil, como estudos feitos na Europa, Estados Unidos, Japão, enfim, todos eles demonstram os benefícios para o meio ambiente e para a saúde da população originados pelo uso do etanol. Produzir um combustível limpo e renovável foi uma quebra de paradigmas na época, o que atraiu a atenção do mundo todo para o Brasil. E eu diria o seguinte, em termos de negócios gerados pela sociedade brasileira, o Proálcool e o etanol são um dos poucos que nós temos reconhecimento internacional. Uma das poucas coisas que foram feitas aqui em termos de negócios, não de recursos naturais, de praia, de futebol, mas de negócios que a sociedade mundial admira o Brasil. O Proálcool ele é um programa de sucesso, ele foi um programa de sucesso internacional. Hoje ele foi copiado de alguma forma, né, em alguns países, em algumas iniciativas, algumas políticas. Ele ainda é, no caso do Brasil, o programa que tem o substituto à gasolina, um concorrente à gasolina. Se isso é uma grande vantagem, uma grande iniciativa, uma ideia que surgiu, não foi copiada no mundo, mas traz de alguma forma também alguma dificuldade de gestão disso, né? Porque você tem efetivamente dois produtos concorrentes entre si para serem escolhidos pela sociedade, né? Acho que não é um programa só do Brasil, é um programa internacional, é o programa mais importante de consumo de renováveis no mundo. E certamente essa é uma oportunidade de valorizar as personalidades que foram atuantes e desenvolver esse projeto tão importante para o mundo e para o Brasil. Tamanha importância que ainda hoje o programa é lembrado por quem trabalha no setor bioenergético em outros países. O historiador de Atlanta, nos Estados Unidos, Thomas Rogers, veio ao Brasil apenas para pesquisar sobre o Proálcool. No futuro, o estudo vai ser transformado em livro. E o Brasil foi pioneiro nesse setor, não foi? Com o Proálcool. Foi o primeiro programa desse tamanho, dessa escala no mundo. Então eu queria escrever sobre esse programa. Thomas comentou ainda que os Estados Unidos sempre tiveram interesse em produzir um biocombustível. Depois de anos de estudos e incentivos do governo, o país está à frente do Brasil na produção de etanol, mesmo utilizando milho, que é um produto mais caro e menos eficiente do que a cana. Questão de política. Realmente, isso tem, a resposta é complexa, mas tem a ver com o ritmo do processo político nos Estados Unidos em termos das eleições.
nós temos esse sistema de primárias, você já sabe, né? E o primeiro fica em Iowa, que é estado agricultura, milho, estado de milho. Então, o milho tem um lobby pesado, tem um lobby poderoso e por isso nós temos essa adição, essa dedicação a essa matéria-prima. E por isso nós temos essa produção muito grande, porque cada candidato presidente tem que dizer: eu gosto muito de milho, eu acho que milho é muito importante para esse país. Nossos fazendeiros que produzem milho são bem importantes e tudo isso. E é uma questão de política, realmente. No próximo episódio da websérie Made in Brasil, 40 anos do etanol, você vai ver que o programa teve muitos altos e baixos ao longo dessas 4 décadas. Especialistas vão discutir as crises e também a política energética do governo. Não perca!